As filhas da sanguessuga. Em Provérbios 30:15 está escrito: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Interessante que a senhora sanguessuga teve duas filhas e nas duas filhas deu o mesmo nome. Uma se chama Dá e a outra também se chama Dá. Dá. Estes são os nomes das duas filhas da sanguessuga. Você sabe o que é uma sanguessuga? Eu me lembro do meu irmão Haroldo, lá em Maringá, quando ele entrou num córrego. E naquele córrego havia muita sanguessuga. E as sanguessugas grudaram nas pernas do Haroldo, sugando-lhe o sangue. Ele saiu daquele córrego com várias sanguessugas na perna. Daí tem que puxar, tem que arrancar, alguns queimam para evitar maior machucado, mas o fato é que a sanguessuga gruda no corpo de alguém, até de um animal, para sugar-lhe o sangue. E a Bíblia diz que essa sanguessuga, cuja função é sugar, teve duas filhas. E a essas filhas deu o nome de Dá. Pensando na mentalidade das pessoas, pensando no que acontece socialmente, Salomão chegou à conclusão de que isto pode ser um exemplo para nós, as filhas da sanguessuga. Quando pensamos em sugar, em adquirir e ter só para nós, em pensar apenas para nós, estamos pensando como as filhas da sanguessuga. São elas Dá e Dá. As duas têm o mesmo nome, Dá. Só que têm personalidades diferentes. Uma fica desejando o tempo todo e a outra quer acumular o que tem, não quer perder nunca. Você conhece pessoas que sempre querem mais de maneira negativa, ambiciosa, maldosa, nunca estão contentes com nada? Uma coisa é ter um pensamento progressista, pensar em evoluir, pensar em crescer, isso é uma coisa. Outra coisa é sempre estar descontente com as coisas que tem. Uma coisa é a pessoa querer melhorar, trocar de carro, pintar sua casa, comprar uma roupa nova. Outra é sempre estar com os olhos procurando o que comprar, o que obter, o que conseguir. Uma das filhas da sanguessuga atua desse jeito, sempre buscando coisas, sempre querendo coisas, acumulando coisas. Eu soube de uma pessoa, eu vi este caso, que quando ela morreu, foram então os filhos, os parentes, ver as coisas na sua casa. Havia muito jogo de cama, lençol, fronha, essas coisas, tudo no plástico, mas muitos que nunca foram usados. Uma coisa é ter 1 ou 2 jogos de reserva, outra coisa é guardar para nunca usar. Pessoas que compram sem precisar, 200 pares de sapatos, 700 camisas. Para que tanta coisa? Isso é um espírito de sanguessuga, um espírito acumulador, um espírito que só quer ter as coisas sem mesmo desfrutar delas. Você já viu pessoa que compra um carro novo, e não tira o plástico dos bancos porque quer conservá-los novos para o resto da vida? Tem, mas não desfruta. Aquela pessoa que compra uma roupa e não usa, compra um sapato e não usa, tem as coisas e não usa, quer guardá-las, quer conservá-las. Para quê? Uma das coisas que Salomão fala em Eclesiastes, que eu acho muito interessantes, é que se você trabalhou, tem todo o direito e até o dever de desfrutar do fruto desse seu trabalho. Hoje fala-se muito em poupança, em guardar, em pensar no futuro. Isso é apenas meia verdade. Salomão já diz o seguinte: você trabalhou, tem dinheiro, gaste. Aproveite a vida, desfrute da vida, porque para onde você vai, você não vai levar dinheiro. E pior,
Quantas pessoas passam uma vida de miséria, guardando e acumulando para deixar herança para os filhos brigarem depois, morrem numa morte terrível, vivem uma vida miserável e partem sem deixar de si saudades. Dalai Lama falou algo que eu achei muito interessante. Alguém perguntou para Dalai Lama: o que mais intriga você? Ele respondeu: o que mais me intriga é a humanidade. Como assim? Sim, o que me intriga na humanidade é o seguinte: a pessoa gasta toda a sua saúde tentando conseguir dinheiro. E depois gasta todo o dinheiro tentando recuperar sua saúde. Pensando no futuro, não vive o presente. Vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Esse espírito de sanguessuga, esse olho ganancioso, esse olho gordo, que nunca está satisfeito com nada, mas que não desfruta das coisas. Esse é um espírito de sanguessuga, daquelas pessoas que compram um jogo de pratos e só usam para visita. Amigo, as coisas boas da sua casa devem ser para você, para sua família. Não guarde aquele jogo de pratos, aqueles copos especiais apenas para visitas. As pessoas especiais na sua casa são a sua família. Use com sua família. Compre o frango assado durante a semana. Desfrute das coisas. Porque este é um espírito de sanguessuga. Mas essa sanguessuga, a Dá, tem outra irmã chamada Dá, que embora tenha o mesmo nome, tem uma personalidade e um estilo um pouco diferente. Enquanto a primeira irmã é acumuladora, é conquistadora das coisas por maneira egoísta, por motivo egoísta, a Dá, sua irmã, ela é daquela pessoa que não conserva nada, que não se importa com nada e que tem desleixo. Uma das coisas que Deus reprova na Bíblia com relação a nós é o desperdício, a maneira errada de lidar com as coisas que Deus nos dá. Eu mesmo não gosto de desperdício. Se é uma coisa que me deixa irritado, é ver sobra de comida no prato. Mas essa irmã da sanguessuga, da sanguessuguinha, ela tem esse hábito de não conservar as coisas que tem. Enquanto uma não usa, a outra mal cuida. Quebra alguma coisa, deixa no canto. Eu vou dizer uma coisa para você. Se existe alguma coisa na sua casa que não tem mais conserto, jogue fora. Não adianta ficar guardando, não adianta ficar acumulando. Aquilo é um espírito de miséria, um espírito de pobreza, um espírito ruim. Eu lembro quando o pastor Jorge Linhares, falando sobre esse assunto, disse que uma vez na sua igreja houve uma chamada Festa do Amor, em que as pessoas doavam para a igreja coisas para um bazar. E esse evento chamava-se Festa do Amor. E o pastor Jorge Linhares chegou ao templo para ver o que haviam doado. Houve gente que levou saco de cimento já duro. Houve pessoas que levou sobra de ardósia. Em Minas Gerais, sobra de ardósia é brincadeira. Pessoas que levaram ventilador sem hélice, doaram para a igreja. Uma pessoa que doou um paletó xadrez, que disse ele, daria para jogar xadrez mesmo no paletó, de tão feio que era. Outro doou um ventilador sem hélice para a igreja. A outra pessoa doou um armário daqueles de aglomerado que tinha pego chuva ou goteira e as gavetas incharam, não abriam mais. A pessoa doou para a igreja aquilo. O pastor Jorge Linhares, olhando aquilo, falou assim: isso aqui é o espírito de demônio, o espírito de Dadá.
um espírito de miséria. Ele fez um monte lá na frente do templo, jogou gasolina e meteu fogo em tudo, para acabar com esse espírito de miséria. Eu passei num templo lá no interior do Paraná, em Cascavel. Quando eu passei em frente àquele templo, e um templo de uma igreja cujo nome é imponente, eu acho que Igreja do Deus Todo-Poderoso, aquela coisa toda, e a fachada do templo estava caindo, despencando. Eu pensei, como que uma pessoa pode dizer que isso aqui é o templo do Deus Todo-Poderoso e ser uma espelunca dessa? Como que podemos deixar que nossos irmãos cristãos se acostumem nessa miséria, nesse espírito de pobreza? Ser pobre é uma coisa, ser miserável é outra. A pessoa pode morar num barraquinho e ter aquele barraquinho limpinho. A pessoa pode morar numa casa humilde, numa tapera, mas a casa estar sempre limpinha, sempre organizada. Pode usar uma roupa simples, mas sempre bem arrumadinho, na maneira do possível. Limpa o sapato, lave bem a roupa. Uma das coisas que minha mãe dizia para nós era: a riqueza do pobre é o asseio. Esse espírito de dadá, esse espírito de miséria, não vem de Deus. Precisamos mudar a mentalidade das pessoas. A igreja às vezes se esquece de falar sobre isto, porque pensa que a pobreza é sinônimo de humildade. Não é. Não é mesmo. Precisamos tirar essas coisas de nós. Às vezes precisamos fazer uma limpeza, uma faxina na nossa casa, nas nossas coisas. Abre o porta-malas do carro, tá cheio de porcaria lá dentro. Abre o porta-luvas, mesma coisa. Vai na casa, tem aquele quartinho da bagunça. Tudo bem, é bom ter algumas coisas para manutenção, é bom ter umas coisas de reserva, sim. Mas um pneu que você nunca vai usar para nada, uma bateria que não serve mais, por que está lá? Garrafas com a boca quebrada já, mas estão guardadas ali para quê? Papéis, provas do quarto ano primário, daquele tempo que você estudava ainda no colégio, ia de guarda-pó, você guarda aquelas provas ainda para quê? Isso é uma fraqueza, isso é um espírito de ficar tentando viver no passado. Por isso, Salomão diz, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Uma só quer acumular as coisas, só quer buscar, comprar, ter e não desfrutar. A outra não conserva as coisas que tem, não as mantém. Pastor Jorge Linhares contou de um pastor que foi pregar, mas antes da pregação tinha quebrado um dente da sua dentadura. E ele colou aquele dente com Durepoxi. Ou com Super Bonder, não lembro. E na hora da mensagem, o dente caiu. Ele teve que parar a mensagem, parar a pregação, para pegar o dente que tinha caído. Pensa que espírito de pobreza. Antigamente, quando as coisas eram mais difíceis, furavam a meia, punha-se um ovo dentro, costurava a ponta daquela meia e resolvia a questão. Hoje, compra-se 4 pares de meia por R$10. Não compensa ficar com essas coisas. Não compensa ficar com esse espírito de miséria. Não é para ser uma pessoa que desperdice, mas não é para viver na miséria. Eu ouvi uma frase de um amigo meu que diz: miséria atrai miséria. E dinheiro atrai dinheiro. Se você começar a pensar como miserável, você vai viver como miserável. Se você pensar sempre como pobre, você será sempre pobre. Por isso que esse espírito de sanguessuga é algo que tem que ser rechaçado de nossa vida. Nos dois sentidos. Se você tem as coisas, desfrute delas. Aproveite. Não deixe para a geração futura aproveitar. Aproveite você. E no outro sentido, se você tem, conserve. Desfrute, aproveite sim, mas trate com cuidado. Não fique guardando porcarias, não fique guardando quinquilharias. Eu já vi gente guardar cada coisa que eu não acredito. Eu muitas vezes tenho que fazer aquelas limpezas aqui em casa
Porque eu tenho tendência a acumular, ainda mais que eu gosto de fazer manutenção nas coisas. Mesmo assim, eu tenho de cuidar muito para não guardar porcarias. A sanguessuga tem 2 filhas. E essas 2 filhas estão loucas para fazer morada na nossa vida, no nosso estilo de viver, na nossa casa. E nós precisamos rechaçá-las. Por isso que Jesus começou pregando o evangelho aos pobres e ensinando as pessoas a mudar a sua mente, mudar sua mentalidade, mudar seu modo de viver e saber que existe algo muito melhor, muito acima, um estilo de vida muito melhor. Então, verifique na sua vida, na sua casa, nas suas coisas, se lá no cantinho não tem 2 irmãs escondidas. Dá.